Por que os jovens estão voltando para a Igreja Católica? Esse é o título do vídeo que eu vou reagir hoje, do canal Byte. Eu sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico, e aqui no Hub Católico a gente fala sobre catolicismo em geral. Nós somos católicos todos os dias. A gente tem todo santo dia, falando de todos os santos dia, uma live diária, segunda a sexta, no fim de semana, gravado. Nós temos o Diário de Paroquiano de Aldeia, falando sobre a vida do paroquiano, a vida ordinária do católico, e a gente tem vários reacts aqui. O Hub Católico é um ecossistema com diversos sites, com um jogo, nós temos Romaria já publicado, o Quiz Católico está quase saindo, está em versão beta. Tem muitos aplicativos para sair ainda, está tudo em produção. E se tu quiser garantir o teu acesso a todos os que já existem e aos que vão sair, acesso premium, todos eles, ou a grande maioria tem versão free, mas acesso premium a eles tu garante no Hub Uno. Tá aqui embaixo o link, tu vai te tornar membro do Hub Católico e ter acesso a todas as funcionalidades, todos os nossos cursos, e-books, jogos, etc. Deixa o teu like, tua inscrição já de antemão aqui nesse vídeo e vamos dar-lhe. Vamos ver o que vai sair daqui, eu não faço a menor ideia, eu nunca vi esse canal. Tô curioso para saber, vamos descobrir juntos aqui. Samantha Smith, a fé católica foi o centro de sua infância. Ela cresceu em uma família muito religiosa e gostava de ir à igreja várias vezes por semana com sua avó. No entanto, essa Eu achei conexão que ele foi ia citar rompida. isso aqui é um vídeo dublado? Acho que é um vídeo dublado pelo YouTube, né? É porque eu vejo esses vídeos com as pessoas, com a fala não condiz ali com a boca, eu fico pensando que é vídeo de IA, de avatar de IA, né? Pode ser também. Mas o que importa é o conteúdo dele aqui. Eu achei que ele ia citar uma pessoa, sei lá, uma estudiosa, alguma coisa assim. Sei lá, a Vanessa Smith que ele falou. Mas no final, aparentemente é uma pessoa genérica. 5 anos, quando começou uma década de assédio e abusos sexuais por parte de vários homens em quem sua família confiava. Ela era apenas uma menina de 5 anos que não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que aquilo não era bom. E, como resultado, ao longo desses anos, Samantha foi se distanciando da religião. Em sua mente, Uma história que instalou-se de a fato ideia de acontece, que não sei o nenhum quão Deus comum é. bondoso permitiria tais atrocidades. Eu vou andar com ele mais acelerado aqui pra gente poder perder algum tempo comentando, né? Aí. E que seus anos de fidelidade tinham sido completamente ignorados por uma divindade que permitia seu sofrimento. Ao chegar à adolescência, a situação piorou emocionalmente. Ela chegou a sentir que era a culpada por tudo. Com uma desconfiança absoluta em relação ao divino, as probabilidades de Samantha voltar a pôr os pés em uma igreja pareciam nulas. Mas as coisas mudaram depois da pandemia. Através da internet, Samantha redescobriu a comunidade. Isso é uma persona que ele tá criando, provavelmente, né? Eu não sei se isso de fato vai condizer com uma boa porcentagem dos casos, né? Ainda que é bem provável que a gente tenha afastamentos, sei lá, porque as pessoas não conseguiam acreditar, porque não entendiam o problema do mal, todas essas coisas. Mas esse caso aqui é um caso bem peculiar, assim. Ainda que a gente veja no noticiário volta e meia, não me parece que seja um caso ordinário, assim, um caso que tenha uma grande porcentagem de pessoas. Religiosa. Ela se sentia profundamente alienada por uma cultura moderna que percebia como superficial e desenraizada, o que a levou a buscar uma estrutura moral muito mais firme e uma fé que não pedisse desculpas por defender suas convicções tradicionais. Aparentemente, essa é a mecânica que tem acontecido, ou pelo menos quem tem se debruçado sobre isso, para falar sobre isso, comunicadores e tal, alguns estudiosos, é justamente, alguns filósofos, inclusive, é justamente o mundo decadente, entre aspas, não necessariamente decadente no sentido de, sei lá, cultura, funk ou obscenidades, qualquer coisa nesse sentido, mas decadente de um objetivo, de uma verdade. Ao se conectar online com outros jovens, ela percebeu que sua busca por ordem e transcendência não era um caso isolado. Eventualmente, encontrei meu caminho de volta e um grande motivador foi ver outros jovens online compartilhando suas vidas e suas Aqui crenças. temos uma Ali, história encontrei real, uma então, perspectiva teológica se tem uma citação dela, é uma pessoa de fato, né? conservadora sobre temas modernos na qual, de outra forma, eu teria me sentido isolada. A história de Samantha nos obriga a olhar para o panorama completo. Devemos nos perguntar se estamos diante de um fato isolado ou de um movimento muito maior, e o que realmente impulsiona as pessoas a buscarem refúgio novamente no catolicismo.
Se quisermos medir os interesses da juventude atual, as redes sociais são um excelente termômetro. Etiquetas digitais como tradição católica hoje agrupam milhares de integrantes da geração Z que veem na rigidez católica uma resposta direta à realidade em que vivem. E este fenômeno digital se traduz em dados do mundo físico. As projeções da Conferência Episcopal da França para este ano revelam uma anomalia. Estima-se que cerca de 13.200 adultos e 8.200 adolescentes serão batizados, marcando um aumento de 20% em comparação com o período. Esse vídeo, pelo que eu vi, é um vídeo de acho que desse mês. Eu não sei se esse canal repostou ele ou de alguma forma, mas nós tivemos ano passado um número bem grande de batizados na França, em especial adultos. Se isso está se repetindo, é realmente um fenômeno, né. Pode ser. Este fenômeno não é exclusivo da França. Na Bélgica, os batismos de jovens e adultos triplicaram no decorrer de uma década, enquanto cidades como Dublin e Londres registram recordes históricos em conversões de adultos. Especificamente, desde 2018, a Arquidiocese de Westminster em Londres tem reportado seus níveis mais altos de batismos neste setor da população. Por que os jovens deste século estão buscando novamente a Igreja Católica? Não a considerávamos já como morta? Até a década de 90, talvez, né. A narrativa comum sempre foi a de que o mundo avança de forma inevitável para a secularização, mas dados recentes mostram uma quebra nessa tendência com uma parcela significativa de jovens retornando às formas mais tradicionais de catolicismo. Embora esta mudança seja estatística. E aqui é importante trazer um ponto. Ah, eu acho que depende muito de quem está interpretando isso para poder dizer ou com qual viés está se falando de tradicionalismo, porque, nesse campo dá para ser englobado tanto, o sede vacantista quanto, o sei lá, o tradicionalista da fraternidade, que hoje está em cisma, quanto alguém que procura uma missa tridentina nos institutos que estão em comunhão com a Igreja Católica, quanto alguém que simplesmente que, nem assiste necessariamente a missa tridentina, vive na paróquia, mas talvez tenha algum tipo de apreço pela história, pelo belo. Enfim, eu acho que, a gama, a depender de quem está falando esse termo, a gama de a janela de pessoas que está incluída aqui é muito grande. Eu não sei da onde, qual é a origem, né, do tanto do canal, dos estudos que ele está falando, mas eu acho interessante a gente pensar sobre isso, porque quem vê de fora não vê essa diferença. A gente dentro, alguns talvez não vejam também, mas a gente que tá vivendo o catolicismo e vivendo as notícias e vendo não só a sua igreja paroquial, mas, entendendo como a igreja está acontecendo, como está a vida na igreja, a gente vê claramente isso. eh, e aí eu tenho dúvidas sobre quais são os números de cada lugar e especialmente sobre a duração da conversão. Eh, quem se converte para os meios mais tradicionalistas ou mais radicalmente tradicionalistas, não sei se, eh, como, tu vai entender esse termo, mas eu quero dizer, pensando em extremos, indo a extremos da fraternidade, além sei lá, da fraternidade São Pio V, por exemplo, né, desses além ainda da São Pio X, mas também da São Pio X, me parece que essas pessoas em geral, não permaneçam tanto tempo ali. Ou elas vão avançar para uma radicalidade maior, e aí, há muitos anos eu já ouvi sobre isso, inclusive me lembro hoje, de uma conversa junto com o Ítalo Marcilli e com o Matheus Basso. Conversa, eu estava observando, né. Eles que sabiam ali do que estavam falando e aparentemente já falavam sobre aquilo há muito tempo. Sobre esse movimento, isso em 2020 eu acho, essa conversa, sobre esse movimento de, eh perennialista, né, de, ah, tradicionalismo, ortodoxia, igreja ortodoxa, e por fim islamismo, se eu não me engano era esse movimento. Certamente tem muita gente que fala sobre isso hoje, já naquela época eu não via tanto, mas me parece que seja isso, quando quem para no tradicionalismo ou chega ali e vai "regredir", entre aspas,
no sentido vai regredir na sua radicalidade para entender que a Igreja Católica é muito maior que isso e vai se colocar num lugar mais neutro, mais intermediário na igreja, ou vai sair cada vez mais da igreja para extremos mais distantes do catolicismo, me parece. A impressão que eu tenho, eh, pela observação, assim, das pessoas, de ouvir falar e tal, não se tem um estudo sobre isso. Acho inclusive é uma coisa ruim, porque nós católicos não fazemos muito esses estudos, e como isso essas nuances, que não são tão nuances, mas vistas de fora, elas são quase imperceptíveis para quem não é católico, ou às vezes para quem é protestante, quer dizer, talvez seja mais difícil ainda. Eh, não acho que não se estuda isso, tá. Não se tem métricas sobre isso necessariamente. mais forte no continente europeu, o cenário nos Estados Unidos oferece detalhes muito interessantes. Os relatórios do Pew Research apontam que o longo declínio da identificação religiosa no país parece ter estagnado. Ao mesmo tempo, uma pesquisa da Universidade de Harvard de 2023 já advertia sobre um aumento de membros da geração Z que se identificam como católicos, um fenômeno liderado de maneira muito marcada pelos homens jovens. Por que isso acontece? O que é verdadeiramente chamativo neste movimento é que não se deve a um simples costume familiar ou a uma inércia dos pais, mas a uma escolha voluntária e consciente que nasce do interior da própria juventude. Uma pesquisa realizada pela Fraternidade Sacerdotal de São Pedro com mais de 1.700 jovens católicos americanos Ó, interessante eles citarem, ó, a Fraternidade São Pedro, é uma dissidência, para quem não conhece, é uma dissidência da São Pio X, tá. ou que o desejo de assistir à missa tradicional, entre pessoas de 18 a 39 anos, não responde a pressões externas. De fato, 76% dos participantes afirmaram que sua motivação é puramente interna. Nesta dinâmica, a internet E aí curioso, tá, que existem todos esses grupos e movimentos, uns, já separados da igreja, outros, que estiveram e voltaram, eh, outros tantos em comunhão com a igreja, mas em especial falando desses que não estão em comunhão com a igreja, que fazem como que uma espécie, de lobby, entre aspas, e legítimo assim, eh, eu não estou criticando enquanto lobby, eu tenho críticas ao mérito da questão, mas não ao método. É uma espécie de defesa, né, como se fosse uma ONG que defende, a missa tradicional. E curiosamente, as pessoas têm, se sentido atraída, os jovens em especial, por essa missa, não por conta desse lobby talvez, mas porque de fato ela é por si só uma missa que atrai, uma missa bela, uma missa que é verdadeira. E talvez, e aí tô cuspindo uma suposição aqui, talvez a missa tradicional volte com mais vigor dentro da Igreja Católica por conta do movimento geracional e não do movimento de marketing ou de lobby ou de defesa, dessa missa necessariamente. desempenhado um papel fundamental. Albertine de Baker, uma freira de 29 anos, transformou a forma como os jovens franceses falam de religião através de suas redes. Com mais de 500 mil de seguidores entre Instagram e TikTok, a freira confessa que passou de perceber o catolicismo como uma tradição antiquada e própria de avós para vê-lo como um espaço ideal para dialogar sobre a fé com total abertura. Suas publicações funcionam como um guia prático e espiritual onde aborda desde conselhos para perdoar e passos para se batizar até o manejo do dinheiro dentro da igreja. O impacto de sua proposta é notado nos números, com vídeos de oração direcionados a estudantes que alcançam 2,3 milhões de reproduções, o que demonstra uma clara necessidade geracional de acompanhamento em momentos de estresse. A estratégia da freira Albertine não se baseia em gerar polêmicas nem em comercializar produtos, mas em mostrar um frescor e uma autenticidade que conecta até mesmo com jovens afastados da religião. Olha aí, notem que ao mesmo tempo que a gente está falando de uma missa, mais tradicional, talvez de comunidades que as mulheres usem véu, que os homens vão de terno, de paletó, de camisa para a missa. O vídeo tá trazendo também o viés de uma freira que faz vídeos e tal. E vejam, eu vou voltar aqui um pouco, ó, é uma freira sem hábito, tá. E eu não tô fazendo nenhuma apologia a isso, nenhuma crítica a isso, mas eu tô dizendo que nós temos 2 contrapontos aqui, porque aparentemente para esse primeiro grupo, eu não sei qual é a opinião dessa freira sobre isso, mas para um grupo mais tradicional, mais red thread, mais
que esteja, fora da igreja ou alguns até talvez dentro, mas em geral vão estar muito às margens, eh, essa uma freira sem hábito é sempre um problema. Então, hã, a popularidade, a a necessidade do jovem, da geração e tal, tá também na estética, tá também no tradicionalismo, mas ela não se limita a isso. Talvez ela nem, entenda essas bolhas necessariamente. Produtos, mas em mostrar um frescor e uma autenticidade que conecta até mesmo com jovens afastados da religião. Quem consome seu conteúdo aos 20 anos destaca que ela utiliza uma linguagem nativa do ecossistema digital, abordando temas complexos como a sexualidade, mantendo sempre um tom próximo. Para Samantha Smith, os criadores de conteúdo Que inclusive é uma coisa que tem muito e que eu acho que pegou muito para esse crescimento do tradicionalismo. Eh, Me parece que existia, por exemplo, originalmente uma bolha tradicional no Twitter muito mais forte do que de fato ela era na realidade. Aí se a gente for pensar até, e aí diversos níveis de, aspas, tradicionalismo, mas a gente tem, o professor Olavo de Carvalho, o professor, Orlando Fedeli, cada um no seu nível de pensamento, no seu nicho, a depender de quem olha, cada um no seu nível de tradicionalismo. Por exemplo, Olavo de Carvalho, provavelmente por um ateu, por um protestante, mais com tendências mais esquerdistas, especialmente agora depois, né, de governo Bolsonaro e tudo que se passou nos últimos anos, vai entender o Olavo como alguém de extrema direita, e aí se colocar dentro do catolicismo vai entender ele como alguém de, eh tradicionalismo extremo, tá? Como se ele fosse a ponta da ponta do catolicismo. E para esses grupos tradicionais, o Olavo de Carvalho, na verdade, eu não sei se consideram progressista, mas tá numa posição que não é a deles, que é a mais central que a deles, que é menos correta na visão deles. Então, mas eu dizia que, eles no final também tiveram esse domínio da sua tecnologia, eh, talvez, mais arcaica, certamente, mas, eu me lembro, eu trabalhei no marketing, na divulgação do último curso do Olavo, e eu me lembro que eu achava muito engraçado os brutos da gravação dele. eh, ele era muito engraçado ver ele gravando, assim, porque ele parecia que não estava confortável, diferente de quando ele dá aula, tá, ele estava gravando publicidade, assim, digamos, estava gravando, os anúncios dos cursos. E ele parecia, que ele de fato era, um senhor gravando, um conteúdo de marketing para uma rede social que provavelmente ele já não utilizava de fato, assim, né, como um Gen Z, um millennial, mas aquele mesmo senhor certamente dominou, fazer programa de rádio, por muitos anos rádio online, então ele dominou também uma tecnologia e parte disso, e isso tem parte naquilo que ele fez e naquele público que ele conquistou. O professor Orlando Fedeli é a mesma coisa. E aí temos muitos, o próprio padre Paulo Ricardo, que ainda tá, alguém que ainda ensina até hoje, mas que, até certo ponto a gente pode dizer que ele dominou uma tecnologia e cresceu nessa tecnologia, e o público cresceu porque ele era alguém que estava à frente naquela tecnologia, tomou aquela decisão. Ainda que não fosse ele indivíduo, mas o grupo, a equipe, alguém que estivesse, um amigo, alguém que estivesse com ele. católicos cumprem o papel que antes era dos padres no púlpito, adaptando conceitos teológicos profundos em formatos de vídeos curtos e fáceis de consumir para uma geração habituada a imediates. Para ela, desenvolveu-se uma autêntica rebeldia cultural. Os jovens estão usando as telas de seus telefones para rejeitar o relativismo moral do ambiente moderno. Mas, apesar da eficácia das redes sociais e do carisma dos influenciadores, este auge não explica as verdadeiras causas do fenômeno. É necessário perguntar-se o que realmente acontece no interior desta geração para que decida assumir as altas exigências do catolicismo e entender por que se fala aqui em uma rebeldia cultural. A geração Z está crescendo em uma cultura marcada por uma superficialidade agoniante.
O valor pessoal é medido pela comparação constante nas plataformas digitais, o consumo ilimitado de entretenimento e uma ideia de bem-estar que não aprofunda no espírito. Vanessa Funk, uma jovem católica entrevistada pela CNN, descreveu este panorama assim: há uma nova agitação em curso, especialmente através das redes sociais. Vivemos nesta cultura da comparação, porque alguém tem mais do que eu. Mas quero acreditar que há algo maior além de tudo isso. Também a escritora No final, parece muito que tudo isso converge para um momento de sociedade em que a gente vem chegando a limites inaceitáveis, digamos, para o ser humano, não inaceitáveis, com moralismo, assim, não, agora a sociedade se perdeu, mas a níveis de secularização, de futilidade, de falta de objetivo, de falta de horizonte, que o ser humano não aguenta. Então, me parece que o jogo vira não porque de fato haja, assim, uma maquinação, algo por trás, ainda que, obviamente, Deus se utilize dos seus instrumentos, e alguns que talvez a gente, eh, venha a ver como santos, né, venha a ver, canonizados no futuro, mas Deus se utiliza dos seus instrumentos, dos seus santos, para movimentar a história. Então, eh, é muito providencial que nós tenhamos diversos movimentos, diversos grupos, diversas iniciativas que acolhem, que apresentam o Cristo a esse jovem que se vê perdido na sociedade. Morna Ash, autora de uma pesquisa sobre a busca religiosa nas novas gerações, explica o valor que o catolicismo ganhou para os jovens. Existe a sensação de que há algo mais essencial que a humanidade, mais que o próprio reino terreno. O cristianismo é muito valioso para isso. Há algo na estrutura e nos rituais particulares dentro da fé. É simplesmente um tipo diferente de arquitetura. Essa arquitetura da fé oferece uma ruptura total frente à natureza passageira do ambiente digital. Enquanto as redes sociais oferecem um fluxo interminável de polêmicas e modas É, efêmeras, a religião oferece isso é muito interessante, porque o catolicismo, ele segue afirmando, ainda que nós tenhamos grupos, influenciadores, digamos, professores, indivíduos que, se utilizem das ferramentas da linguagem, da tecnologia, o catolicismo ele segue, propondo aquilo que ele sempre propôs, que é contrário, ao que é proposto no marketing, o que é proposto no entretenimento. Então, é meio que uma comparação grosseira, mas pensem que, por exemplo, para as crianças, nos desenhos animados, etcétera, quanto mais estímulos, né, então, mais atrai, e isso não é um juízo de valor, né, ter estímulos não é sobre a qualidade ou o mérito daquela história, não, é um dado técnico. É possível que se crie uma história com grande estímulo, mas e boa. Não acontece com alguma frequência, mas, eh, é como se o catolicismo seguisse propondo, eh, sei lá, desenhos dos anos 90 ou mais, sei lá, livros para uma geração que quer cada vez mais, desenhos animados com episódios de 2 minutos hiperestimulados em, sei lá, 120 FPS, e as pessoas estão aceitando. Quer dizer, o catolicismo ele segue propondo aquilo que ele sempre propôs, e naquilo que ele sempre propôs, nós temos a questão de parar, de dominar as paixões, todas as coisas que hoje, são estimuladas, e as pessoas estão aderindo. Então é muito curioso que, ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade que cada vez mais se afunda, né, nos hiperestímulos de diversas sortes e naturezas, também cada vez mais a sociedade busca abdicar desses hiperestímulos, aceitando, por exemplo, a fé católica. estrutura de séculos que permite ao indivíduo integrar-se a uma história muito maior que sua própria existência. Esta busca por transcendência se conecta diretamente com a necessidade de encontrar respostas morais e um propósito de vida. Cameron Robert, outro dos jovens convertidos entrevistados pela rede CNN, explicou como começou sua aproximação com o catolicismo.
O que realmente inspirou minha conversão foi pensar mais recentemente sobre por que estamos aqui. Alguém sabe aí se isso é eu acho que é o terceiro entrevistado da CNN, se isso foi uma reportagem completa, alguma coisa que poderia ser interessante até para reagir, mas para conhecer os dados disso também. Se tu já tiver visto, souber o link ou de onde vem, ou se tá publicado, tem artigo, tem coisa, comenta aqui embaixo para mim, por favor. O que é mais importante que eu mesmo, e as pessoas que realmente tinham uma resposta para mim, que fazia sentido para mim e que eu achava que era moralmente correta, eram os católicos. O que me atraiu na fé católica foi que eles tinham as respostas sobre o que significa viver uma vida boa, acordar durante o dia, fazer as coisas certas, ir para a cama sentindo que sou uma boa pessoa. As palavras deste jovem revelam Ou seja, não é necessariamente a fé pela fé, mas também a convivência com os católicos, com as pessoas que praticam aquela fé. A gente, ao mesmo tempo que a gente tem muitos relatos, eu me converti porque eu estava estudando e estudando era impossível não ser católico. Eu acho que no final a conversão intelectual, se ela não vier em algum momento, seja simultaneamente ou seja depois acompanhada da convivência, do exemplo, da experiência com comunidade, ela não vai ser, duradoura. um profundo desejo de direção. Em uma sociedade que apagou as fronteiras entre o certo e o errado, o catolicismo se mostra como um espaço de certeza moral, oferecendo um descanso diante da confusão do relativismo absoluto. Para esta geração, as diretrizes éticas da igreja funcionam como a base para estruturar uma identidade firme. Ironicamente, submeter-se a essa estrutura tradicional tornou-se a expressão mais radical da rebeldia juvenil no século XXI. Virginia Abraham, editora do National Catholic Register, aponta que assistir à missa tradicional funciona hoje como uma autêntica declaração de independência frente ao pensamento progressista dominante. Participar de algo tão antigo e tradicional é um repúdio às normas sociais. Cada geração tem sua rebelião contra o status quo. E para os jovens que assistem à missa em latim, a reação é tanto intergeracional quanto intrageracional. Quando os membros barulhentos e radicais da esquerda gritam que o patriarcado, o cristianismo e a tradição ocidental devem ser abolidos, parece provocador e inovador assistir ao serviço que sustentou todas essas coisas por séculos. Acho que tem um bom ponto aí, e eu confesso que eu não sei até que ponto isso de fato é bom, porque eu acho mesmo que muitas conversões, e aí é uma análise pessoal, uma observação pessoal, acho que esse caso que eu vou citar tem muito mais a ver com conversões aos meios bem mais tradicionais, elas vêm de um lugar de revolução. Elas vêm de um lugar interno revolucionário. Então, aquela pessoa, ela não está se convertendo ao catolicismo. Perdeu o foco do nada. Ela está vivendo o seu eu revolucionário em mais um ambiente. O catolicismo é só mais um momento da vida para se ser revolucionário. Então também não vai ser duradouro, não vai. Se aquela pessoa não tiver um encontro com Cristo e uma vida enraizada na comunidade, ela vai deixar o catolicismo para viver a sua próxima revolução. Finalmente, este retorno ao sagrado representa também uma tentativa consciente de escapar da solidão estrutural. A sociedade atual, embora hiperconectada no virtual, fomenta um individualismo que acaba por isolar os indivíduos. Há um pouco de atomização e as pessoas estão sendo criadas, por assim dizer, em seu próprio pequeno mundo. Então, o que a igreja oferece é uma comunidade. Quero que a religião me leve a tomar melhores decisões e me aproxime mais de Deus, da minha família, de todos na minha vida. Perfeito. Isso, inclusive, eu reagi esses tempos a Pietra Bertolazzi no Mamãe Falei, especialmente por um ponto que ela falou sobre o católico ser solitário, o católico não precisar de comunidade, e que eu, naquele momento, eu avaliei que era, um erro justamente do ambiente que ela vive, do ambiente católico que ela vive, e, reafirmo aqui e acho importante que aqui isso tenha sido dito, ó, oferece uma comunidade, a igreja oferece uma comunidade. Não existe catolicismo solitário. Citei lá também e reforço aqui mesmo os grandes padres do deserto, as monjas do deserto, iam para o deserto e Deus forçava a barra com eles e mandava multidões atrás deles. Então, até o eremitério tem momentos de comunidade. Não se pode ser católico sozinho, a gente tem que viver a comunidade, tem que buscar uma comunidade de fato. E aí a gente tem, no tradicionalismo isso
é muito menos valorizado e me parece que seja muito um recorte também. Falei isso no outro react, se tu não viu, ele certamente vai estar no final do vídeo aqui, que isso é um recorte de classe social, porque acontece, eu vejo a mesma o mesmo, eu não sei se vai ser forçado dizer isso, mas o mesmo desdém para a vida de comunidade, o mesmo desinteresse para a vida pastoral, para estar na paróquia, o mesmo utilitarismo, eu uso a paróquia em paróquias, por exemplo, de bairros mais nobres, de classes sociais mais altas. As pessoas, elas estão dispostas a dar dinheiro, elas estão dispostas a contribuir com a obra, mas elas não estão dispostas a estar lá. Elas vão para a missa, elas se confessam, elas, os filhos fazem primeira comunhão, mas elas não estão dispostas a viver a vida da comunidade. Elas são pessoas que estão ali pensando coisas necessárias. Então, isso é um comportamento que se vê no tradicionalismo, mas que não me parece que nasça do tradicionalismo, mas nasce de algo que talvez o tradicionalismo e algum essas outras paróquias que eu citei têm em comum, que é a o local social, né, a classe social. Que também, não estou dizendo que todos os tradicionalistas são, e e voltamos, né, o que é tradicionalismo, mas que todas as pessoas que de algum modo gostam da tradição são ricas, mas a gente claramente pode ver um padrão aí. Diante do vazio e das tendências passageiras das telas, a tradição tornou-se um refúgio para aqueles que anseiam pela transcendência. Esta inquietação se manifesta na experiência física e litúrgica dentro dos templos, valorizando a missa tradicional e o rito milenar. No catolicismo há um quadro, há uma rotina de ir à missa toda semana e a missa é estruturada. Isso me pareceu muito atraente, essa repetição. E este desejo de Olha ordem aí. se traduz em um nível de compromisso que contradiz os índices gerais de abandono religioso nos países ocidentais. Os dados da Fraternidade Sacerdotal de São Pedro indicam que 58% dos jovens pesquisados buscam elementos que a cultura secular apagou por completo do espaço público, como a reverência, a solenidade e o sentido de mistério. Para esta geração, a liturgia não é um espetáculo pensado para entretê-los ou capturar sua atenção de forma superficial. É um ambiente de respeito profundo que rompe com a informalidade da rotina diária. Isso é uma das grandes coisas que as gerações anteriores, e acho que talvez até a minha, eu sou millennial, ainda que talvez do fim ali dos millennials, mas acho que a minha geração e a geração X anterior em especial não entenderam, e talvez os anteriores ainda, dos meus pais, é que a missa ela não é entretenimento, aquilo ali, a- todos aqueles movimentos e rituais, eles não são feitos para mim, eles não são feitos para que eu esteja ocupado observando, eles são feitos para Deus, é o povo fazendo algo para Deus. O sacerdote, que é o próprio Cristo, fazendo algo para Deus Pai. Então, não é, e aí as críticas, por exemplo, que se fazem à missa nova, o fato do padre estar, diante do povo e não diante de Deus, né, fazem sentido nesse aspecto pedagógico, nesse aspecto catequético, porque isso dá a impressão de que algo é feito para o povo, como um palco, né, e não é. Esta seriedade explica por que, enquanto o católico médio frequenta os templos de maneira cada vez mais irregular, 98% dos jovens que fazem parte deste movimento tradicional vão fielmente à igreja toda semana. Agora, por que os Inclusive eu acho muito curioso, não, eh, não consigo entender como as coisas se conectam, tá, mas eu vejo, por exemplo, muito, pessoal de RH, às vezes fazendo conteúdos de humor, mas às vezes falando sério sobre isso, de, geração Z, e acho que até eles de geração alfa já, alguns entrando no mercado de trabalho, da falta de compromisso, da incapacidade de aderir a compromissos e responsabilidades, de lidar com a vida. E aí eu não consigo entender que essa mesma geração esteja aderindo ao compromisso, por exemplo, da missa dominical. E, uma vez que esteja de fato se tornando católico, talvez seja uma grande dificuldade da vida pastoral dos próximos anos, se não consegue aderir a responsabilidades.
estão encontrando essa reverência na Igreja Católica e não, por exemplo, na Igreja Evangélica. O apologista evangélico Charlie Kirk analisou essa tendência há alguns anos e apontou que ela responde a um desencanto profundo com as formas modernas de adoração. Os templos católicos e ortodoxos permanecem como testemunhas de uma fé histórica, oferecendo uma É. estética antiga que resistiu ao passar do tempo. Isso marca um forte contraste com muitas congregações evangélicas contemporâneas, cujos auditórios costumam ser projetados para parecer salas de shows ou cafeterias com o fim de buscar aceitação cultural, enquanto os templos tradicionais E transmitem aí a gente teve um bom período da Igreja Católica copiando, de certo, não copiando intencionalmente para copiar protestantes, mas também se utilizando dessa estética. Estava vendo hoje ainda um react do Luca ao vídeo do Segundo Católico, né, o vlog em que ele foi visitar os arautos. E se tem uma coisa que é inegável é que os arautos conseguem, construir, captar a beleza de fato católica. E eu acho até que eu não sou especialista em arquitetura, conhecedor de, eh escolas arquitetônicas, assim, mas me parece até que misture técnicas, não é exatamente não, eles simplesmente copiaram uma igreja neogótica, uma igreja barroca, uma igreja gótica, não, me parece que haja uma mistura de elementos que é até original ali. clara ideia de Ou pertencer. seja, ele falou que a Igreja Católica guarda como se fosse não, uma vez fizeram e agora tá ali. De fato, isso acontece na em boa parte do mundo, mas também a criação, atual. O que eu acho muito interessante e inclusive tem muita curiosidade de saber como foram construídas, quem construiu, porque eu tinha a impressão de que até para ter mão de obra para fazer esse tipo de coisa seria difícil hoje. De acordo com a análise de Kirk, tanto a arquitetura sacra quanto a música e o rito tradicional têm um enfoque nitidamente vertical, projetado para direcionar a atenção para Deus em vez de se concentrar em divertir o assistente. Para um setor importante da geração Z e dos millennials, o estilo de culto baseado em bandas de música e sermões que imitam palestras TED resulta insuficiente e vazio. Kirk argumenta que esses jovens se sentem E atraídos pela densidade um erro litúrgica do das tradições protestante é achar, por exemplo, que misturar culto com show, tá. Porque no catolicismo eles falam: "Ah, porque os padres tocam música e enriquecem, e aí tem as bandas lá cantando do lado de da estátua de Nossa Senhora", mas eles não conseguem achar, numa missa os problemas que eles acham no show, porque são coisas diferentes. O católico entende que são coisas diferentes. Ainda que eu também, eu veja, eh, em diversos acho que nos shows católicos a gente em diversos âmbitos a gente tem problemas, a gente tem espécies de enculturações protestantes que podem não estar ali maculando o rito, a liturgia, mas estão maculando a mentalidade, mas ainda assim, o católico entende plenamente que show é show, retiro é retiro, adoração é adoração e missa é missa. E os protestantes têm uma dificuldade extrema de diferenciar essas coisas, inclusive o culto deles é meio que tudo isso aí junto. E provavelmente muito menos missa, né. antigas, porque encontram nelas uma seriedade que as correntes modernas não conseguem oferecer, devolvendo o sentido do sagrado. De qualquer forma, é importante esclarecer que este crescimento do catolicismo tradicional entre a juventude não deve ser lido como um processo de conversão em massa em nível mundial. Se olharmos para o contexto da América Latina, a perda de fiéis no catolicismo continua sendo uma tendência constante. Mesmo nos Estados Unidos, apesar do aumento nas conversões, os relatórios do Pew Research mostram que a porcentagem geral continua baixa se comparada com as igrejas protestantes e com o setor dos não afiliados religiosamente. Então, por que a nós, cristãos protestantes, este fenômeno deveria chamar tanto a atenção? Seu valor não se encontra Ah, interessante, ó. Ele é protestante, então, ó, só nesse ponto eu fui entender. Talvez seja um canal, pelo jeito ele fala em espanhol também, né, apareceu dublado pra mim, mas eu não sei se ele é espanhol mesmo, se ele é uruguaio, se ele é mexicano, se ele é argentino, mas aparentemente é um canal notoriamente, protestante. nas grandes massas estatísticas, mas na lição que ele nos traz. A conversão de jovens ao catolicismo nos lembra que o caminho para gerar um impacto real no ser humano não consiste em imitar os códigos da cultura popular, mas em continuar sendo verdadeiramente a casa do Deus vivo, coluna e sustento da verdade. Claro, isso não significa que o catolicismo esteja guardando a fé cristã ortodoxa. Suas crenças sobre a salvação se opõem à salvação somente pela fé em Jesus Cristo. Será que não é por isso? O que isso significa é que a Igreja Católica se esforça para guardar elementos essenciais de sua tradição, dos quais o evangelicalismo vem se desprendendo. O primeiro Cara, e olha, a análise toda feita sobre o catolicismo estar se sobrepondo ao protestantismo nessas novas gerações, e aí ele termina com uma análise de marketing. Ele acha que o catolicismo está fazendo um marketing correto, então provavelmente é tipo assim: "Ah, vamos extrair isso aqui, vamos fazer igrejas protestantes",
talvez seja a proposta dele, talvez ele não diga isso explicitamente, mas é isso que ele está querendo dizer aqui. Vamos fazer igrejas protestantes com essas características, vamos fazer cultos com essas características, vamos fazer marketing com essas características. E aí ele continua ignorando que, eh, sob o ponto de vista dele, minimamente ele poderia pensar no talvez seja pelo fato da igreja ser a igreja verdadeira. Do nosso ponto de vista, a gente entende que de fato é isso. Ainda que todos esses elementos estejam lá cumprindo esse papel, mas eles estão a serviço e por causa de algo maior, que é a Igreja Católica ser de fato a Igreja de Cristo. Porque se ele fosse parar para buscar essa análise, ele vai ver que dentro da igreja esses movimentos não são pensados, tá? São planejados, como ele está tentando aqui, não, vamos pu puxar da Igreja Católica o que ela está fazendo que dá certo e vamos aplicar aqui. Deles é a ideia de transcendência. Ao centrar esforços no entretenimento e em uma experiência de adoração superficial para atrair multidões, muitas comunidades protestantes acabaram por se mimetizar com o mesmo mundo que pretendem transformar. Essa falta de raízes foi o que impulsionou a mudança em jovens como Sidney Johnston, que contou que nunca se sentiu confortável com sua fé E protestante. hoje, inclusive, eles começam a se deparar com isso que a Igreja Católica se deparou 20 anos atrás. Ainda vive essa dicotomia e é um movimento muito lento, mas a igreja teve esse movimento de tentar se aproximar, acabar se mesclando, se perder na aproximação e acabar se mesclando com o mundo em muitos setores. Parecia mais uma experiência cultural do que algo realmente enraizado na história e com um fundamento teológico profundo. Outro fator-chave da fé é o senso de reverência. O design visual das igrejas católicas, a solenidade dos ritos e a ordem da missa atraem os jovens justamente porque transmitem estabilidade em uma sociedade efêmera. Sinto Deus aqui, parece um lugar sagrado, então prestei muita atenção aos aspectos estéticos e espirituais dos cultos e, no final, me senti mais atraída pela missa católica. E, apesar de o Novo Testamento não impor um design arquitetônico específico nem rituais rígidos, ele estabelece um padrão de devoção. O capítulo 2 do livro de Atos descreve uma comunidade totalmente dedicada ao ensino da palavra, à oração constante e ao cuidado mútuo, virtudes que definem um espaço sagrado de forma muito mais profunda do que qualquer estrutura física. O problema real não reside em adorar fora de uma catedral, considerando que os cristãos dos primeiros séculos se reuniam de forma clandestina em lares. Isso. O erro aparece quando as igrejas colocam o entretenimento acima do sagrado, dificultando a comunhão com Deus e retirando a importância da reverência. O Ariel Lazari fez, eu não me lembro se é o debate com o Banzoli, talvez, ou com o pastor, esqueci o nome daquele, bota óculos, tira óculos, bota óculos, tira óculos, esqueci o nome dele agora. Mas num desses debates ele pegou justamente essa questão, ou talvez seja, sei lá, 20 contra um, 30 contra um, que ele falou disso e os protestantes não conseguiram, não conseguiu cair a ficha do que ele estava querendo dizer. Ah, então quer dizer que a Bíblia diz qual é a cor da parede. Cara, não é sobre isso. E aqui a gente tem um protestante justamente usando, falando sob a mesma ótica do Ariel, de que apesar de não estar escrito que não pode ser uma igreja de parede preta, ou que não pode ser uma igreja com um telão, que claramente, as a igreja ela não deve ser para isso. O objetivo das coisas ele não deve ser esse. Diante do divino. Assim, o que o fenômeno da juventude tradicional nos ensina é a existência de uma necessidade real pela essência do cristianismo, por uma fé que confronte a superficialidade da época, que proteja seu legado histórico e que mantenha seu olhar fixo em Deus. Os jovens não estão buscando uma continuidade de seu ambiente virtual. Buscam uma espiritualidade que rompa com o vazio da modernidade, que cuide de suas tradições com zelo e que mantenha um compromisso absoluto com o divino. E você, o que pensa? Você vê esse fenômeno de jovens buscando tradições religiosas como o catolicismo? Como a igreja evangélica pode recuperar sua voz contracultural sem cair em um isolamento estéril ou em uma amargura moralista? Como modelamos um amor pelo sagrado e como você acha que podemos responder ao anseio por beleza, reverência e historicidade desta época sem tropeçar em erros? Pô, legal. É um vídeo muito bem produzido, assim, muito bem feito, trouxe várias referências, várias citações. Aparentemente ele se baseou bastante em uma reportagem da CNN, que acho que vale a pena procurar. Triste que aparentemente a conclusão dele no final é, a Igreja Católica é uma empresa de sucesso concorrente e não o produto da Igreja Católica de fato é o produto certo. Então, no final ele analisa a igreja, provavelmente vai, eh,
entender que deve aplicar essas coisas, talvez, sei lá, ter templos mais bonitos, ter templos que levem mais a Deus, ter, momentos de silêncio, momentos de reflexão, ter cultos menos show, mas ele não vai entender que precisa de sacramentos, não vai entender que precisa estar unido ao corpo místico de Cristo, não vai entender a comunhão dos santos, então ele ignora o ponto central, ele fica, ao meu ver, dando voltas ali, justamente porque ele não quer olhar para o que é o centro, ele vai tentando catar essas coisas periféricas, porque ele quer evitar olhar para o centro. Me conta aí o que tu achou disso, eh, se tu concorda com a minha análise aqui do que ele falou, o que tu achou dos pontos trazidos no vídeo. Se tu tiver mais algum vídeo para fazer react, bota ele aqui embaixo, comenta também. Se é um vídeo grande, tu quiser um trecho específico, pode botar o timecode, o tempo dele, pode, enfim, eh, explica aí o que tu quer e vai sair o react aqui. Deixa o teu like, a tua inscrição. Aqui embaixo tem o link para tu ser Hub Unum, para tu ser assinante aqui do Hub, ter acesso aos nossos jogos, nossos sites, ferramentas, colaborar com a produção desse conteúdo. Te espero no próximo vídeo, no Todo Santo Dia, no próximo React, no Diário de Borgheno. Em tudo que tem no Hub aqui tem vídeo pra caramba aqui. Tchau.